Irmãos, setembro amarelo ou verde, semana passada o pastor Cláudio falou sobre o que é o setembro verde, combate ao câncer, eu acho que mais específico do intestino, sei lá, mas enfim, combate ao câncer, que na verdade o câncer, quando uma pessoa, não sei se você já recebeu um diagnóstico de câncer ou teve parente perto de você que recebeu esse diagnóstico, parece que o diagnóstico é assim, está morrendo, morreu, já era, acabou a vida, aproveita os últimos tempos, que vai morrer. Então esse é o poder da malignidade do câncer, né? Quando alguém descobre, então nós estamos combatendo isso durante esse mês, né? A sociedade combate isso através de prevenção, de consultas, de não achar que é apenas uma dorzinha, mas vai atrás, busque orientação médica, busque, enfim. E também estamos no setembro amarelo. O que é o setembro amarelo? Não é a celebração do suicídio. Uma vez eu perguntei para uma pessoa o que é setembro amarelo. É o mês do suicídio. Negativo. Setembro amarelo não é porque a gente está comemorando o suicídio. É o combate ao suicídio. Porque em última instância, suicídio é um pecado. E tudo que é pecado desagrada a Deus. Então nós estamos abordando esse tema e a gente escolheu como o tema para falar deste assunto tão urgente, tão necessário, o valor da vida. Porque a única coisa que pode fazer uma pessoa desistir da morte é quando ela encontra o verdadeiro significado da vida. Não existe absolutamente nada que o mundo pode fazer para fazer as pessoas terem desejo de viver. Porque o valor da vida está neste Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que pessoas que conhecem esse Deus, têm relacionamentos com esse Deus, e inclusive que pregam a respeito desse Deus, não tenham esse desejo de desistir da vida. Essa semana, na última semana, rodou nas redes sociais, um pastor lá nos Estados Unidos, de 30 anos, com uma família linda, um ministério muito bem estruturado, cometeu suicídio. Então, é um tema bem importante, bem complicado. Quarta-feira passada no nosso grupo, a gente foi até mais ou menos umas 11 e pouco da noite conversando e falando das nossas experiências sobre isso. E é sobre isso que eu quero falar novamente nessa noite, pensando no valor da vida. E convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. A gente vai ler do verso 11 ao 17. Lucas capítulo 7, de 11 a 17. Amém? Assentados assim como estamos, mas em reverência a Deus e a sua palavra, diz assim o texto bíblico. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Depois aproximou-se do caixão e tocou. Aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Pai,
carecemos de Ti, Espírito Santo, para entender as Escrituras. Precisamos, Deus, de Ti para sermos edificados como igreja do Senhor a partir da Tua palavra. E o que nós pedimos agora, Espírito Santo, é para que o Senhor revele para nós a Tua vontade. Fale conosco, cada um que está aqui, Senhor, na sua individualidade. Que o Senhor revele as Tuas Escrituras, para que nós saiamos daqui com um desejo de viver a intensidade e a maravilhosa graça que é viver a vida. Pois o Deus que nós servimos é um Deus que sempre se revelou como o autor da vida, o resgatador da vida, aquele que tem o único que pode dar uma palavra contra a morte. Tu és esse Deus que nós estamos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, falar sobre este tema, como falei, é extremamente difícil porque tu não consegue entrar dentro da cabeça das pessoas, porque essas vontades, esses desejos estão aqui dentro. E eu não estou aqui para dar aula de psicologia, nada disso. Eu estou aqui para falar um pouco daquilo que é a nossa proposta como igreja, para orientar a você a como lidar com pessoas que têm este pensamento, ou mesmo se livrar desses pensamentos, se é que você passa por uma situação dessa. O fato é que para todos que estão aqui, o sol nasce, se põe sobre a cabeça de todos que estão aqui. Para todos que estão aqui, existem dias que são difíceis de enfrentar. Para todos que estão neste auditório, muitas vezes você tem, na conversa com seu marido, ou com o seu filho, ou sei lá, na mesa do café da manhã, você diz assim: a gente podia pular esse dia. Eu queria que esse dia não tivesse acontecido. Ou de repente você vive uma situação que não é apenas um dia, mas é uma situação de um acontecimento que você acorda ou no final do dia não consegue nem dormir pensando que esse acontecimento não precisava ter acontecido na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que sobre a vida de todos que estão aqui, tem o dia bom e tem o dia que é ruim, que não é tão bom. Para todos que estão aqui, alguma coisa um dia deu errado, de acordo com os planos que você fez. Ou existe alguém aqui que tudo que planejou até hoje deu certo? Não existe. Ou seja, a vida que nós vivemos é uma vida que também está sujeita a frustrações. E por isso que tem gente que pega este gancho de saber que as vidas que vivem na sociedade hoje estão sujeitas às frustrações e começam então a vender um case de sucesso para essas vidas ficarem bem. E muitas igrejas, inclusive, vendem esse case de sucesso. Por exemplo, se você está mal financeiramente, sabe o que você tem que fazer? Você precisa vir aqui e colocar a maior quantidade que você tem de dinheiro dentro dessa caixa e o Senhor vai abençoar a sua vida. Você tem que vir no altar e tocar no altar, ou de repente você tem que vir e tocar no homem de Deus. Se alguém quiser tocar depois, eu posso de repente fazer um corte no meu braço aqui, botar um pouquinho de sangue, então a minha roupa vai ter sangue, você pode vir tocar. No sacrifício, você pode tocar no homem de Deus e olha só, você vai tocar no homem de Deus e seus problemas acabaram. E os seus negócios vão dar certo. A sua empresa não vai mais falir se você botar todo o seu dinheiro aqui e vier tocar no homem de Deus. Já ouviram esse tipo de discurso, não? Não estou falando de placa de igreja nenhuma. Estou falando de um discurso que visa pessoas que estão vivendo numa sociedade que é completamente destrutiva às nossas vidas. E por que eu estou falando disso? Porque o texto começa falando sobre Jesus indo para uma cidade que chama
Naim. E se você, assim como eu, gosta de ler a Bíblia prestando atenção nos detalhes, você vai ver que uns 5 versículos para trás, Jesus estava em Cafarnaum. E todo mundo acha assim, bom, Jesus terminou a pregação em Cafarnaum, pegou um metrô e foi até Naim. Não tinha essa possibilidade. Ah, Jesus chamou um Uber e foi até Naim. Não tem essa possibilidade. Era a pé mesmo. E Jesus estava com a sua caravana. Diz o texto que Jesus chegou perto de Naim com a sua caravana. Estavam os 12 discípulos e uma multidão de gente seguia Jesus. E quando ele chegou perto da porta de saída ou de entrada da cidade de Naim, vinha uma outra caravana, de um cortejo fúnebre, mas não é um simples cortejo fúnebre. Se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que é o cortejo, é um velório do único filho de uma viúva. Ou seja, a mulher já não tinha marido. E o único filho que ela tinha morreu. Então imaginem a cena, mais ou menos a cidade de Cafarnaum a Naim dá em torno de 50 quilômetros. Andando por ruas que é só terra, sol escaldante sobre a cabeça. E aquela galera seguindo a Jesus e indo em torno de 3 a 4 dias de caminhada, Jesus caminhando com aquela multidão em direção a Naim. Eu não sei se você acredita no sobrenatural ou naquilo que é transcendente, eu acredito. E eu acredito que não foi por acaso que Jesus saiu de Cafarnaum, andou 50 quilômetros a pé para chegar até Naim. O fato é que ele chega em Naim. E sabe o que é interessante? Sabe qual é o significado? O que significa o nome da cidade Naim? Tem 2 significados. O primeiro é a encantadora. E o segundo que eu quero adotar para a nossa pregação é a agradável. O que é uma coisa agradável? É quando você chega e, ai, que bom, te dá uma sensação de bem-estar, de prazer, de alívio. É mais ou menos como você está correndo uma maratona e chega na linha de chegada e pega uma garrafinha d'água e toma, e aquela água desce assim, parece que ela vai entrando dentro das tuas veias e parece que todo o teu corpo vai sendo irrigado por aquele gole d'água que está descendo na garganta. Tu sente aquele alívio. Quando você começa a ficar sem saliva, você pega uma água e toma. E você diz, que coisa boa. Ou de repente você recebe uma notícia. Estou grávida, amor. Para alguns pode ser maravilhoso, para outros pode ser, acabou o mundo. O cara já começa a fazer conta. Mas o fato é que para alguns a notícia é, ai pastor, a gente estava orando 10 anos para eu engravidar. Para uma pessoa que está tentando num casamento há 10 anos engravidar, quando recebe a notícia que está grávida, é o quê? Agradável. E para quem já tem 8 filhos, o 9º já nem... mais um, beleza. O 9º filho ajuda a cuidar do 10º, do 9º. Mas enfim, Naim significa agradável, a encantadora, um lugar que é bom, um lugar que é gostoso, um lugar que é bom para as nossas vidas chegarem em Naim. Mas quando Jesus com a sua caravana chega em Naim, o que está acontecendo na cidade que é agradável? Um velório. O dia ruim chega para todos. Presta atenção, a questão não é você orar, pedir para o Senhor te livrar do dia ruim. Tem muitas coisas que Deus livra, a palavra de Deus diz isso. Quer livramento? Ore ao Senhor. Mas tem coisas que Deus não vai ouvir a sua oração. Lembra de Jesus orando no Getsêmani? Qual era a oração de Jesus? Senhor, se possível de mim, passa de mim esse cálice.
Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tem oração que Deus só fica ali te olhando e dizendo, pois é, meu filho, não tem jeito. Agora tem coisas que tu nem ora e acontece. Por exemplo, ninguém ora para um filho morrer. Alguém já orou para o filho morrer? Não. Graças a Deus. E nenhuma viúva que já não tem o marido, já não tem ninguém por ela, vai dizer, como eu queria que o meu filho morresse hoje. Ninguém clama pelo dia mau, mas o fato é que ele acontece. Naim é o lugar agradável. Mas, segundo a palavra de Deus, se você abrir a sua Bíblia em Salmo, capítulo 55, verso 23, você pode abrir agora ou apenas anotar para ler em casa. A palavra de Deus diz que a morte de um jovem, porque a Bíblia diz que este menino, esse jovem, era o único filho e era um jovem, o filho dessa viúva. Mediante a palavra de Deus, diz que quando morresse um jovem, era sinal de juízo de Deus. Porque no Antigo Testamento, o que tem mais valor são os anciãos. São as pessoas bem vividas. Então, quando um jovem perde a vida, sinal de juízo. A outra questão é que, para aquela mulher, a dor daquela mulher significava solidão e sofrimento agora. E de quebra, juízo de Deus. Alguma coisa você fez para Deus te dar esse brinde. Antigo Testamento nós estamos falando. Então, o que eu quero aplicar disso tudo para as nossas vidas? Primeiro, querido, tem muita gente que eu sei que vem para São Bento do Sul porque diz, é uma cidade agradável, é uma cidade que não tem violência, é uma cidade que tem qualidade de vida, para criar filhos aqui é muito bom. Mas deixa eu dizer, você não está vindo para o céu, você está vindo para uma cidade que o caos está aí também. A prostituição também está em São Bento do Sul. As drogas também estão em São Bento do Sul. O suicídio também está em São Bento do Sul. A princípio, da cidade de Santa Catarina, uma das que tem um índice maior de suicídio. Ou seja, não é tão agradável assim morar em São Bento do Sul. Não é igual Naim. A primeira coisa que eu quero aplicar dentro disso tudo, dessa caravana de Jesus indo para Naim, e desse encontro com essa viúva que está saindo da cidade de Naim, é que, ainda que o lugar que você more possa parecer que é agradável, que é encantador, que é bom de viver, algo ruim pode acontecer na sua vida. Salomão descobriu isso, ele diz, olha, o Senhor, ele fez o dia bom, mas também fez o dia mau. Porque ele é Deus e nós somos criaturas. Então não ache que é porque você procurou uma cidade que é boa de morar, que tudo vai acontecer de maneira magnífica na sua vida. Pode ser que a notícia ruim chegue. Pode ser que você ache que essa coisa que está acontecendo é Deus pesando a sua mão sobre a sua vida. Porque lembra o que significava a morte de um jovem para aquela mulher? O juízo de Deus. Deus está pesando a sua mão sobre a minha vida. Mas eu quero dizer para você que, mediante esse texto, isso não é verdade. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Muito menos através de algo que traga morte. Você já foi num velório e ouviu a palavra assim dizendo, foi a vontade de Deus, ele descansou agora. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte. Deus não projetou a morte. Deus não gosta da morte. Deus abomina a morte ao ponto de se fazer gente, homem, para destruir o poder da morte.
Então a primeira coisa que eu aprendo sobre o valor da vida é que muitas pessoas acham que o local que elas vivem vai trazer uma vida boa para elas. Eu vou mudar de São Bento do Sul e vou lá para o Nordeste. Por quê? Porque eu tenho rinite alérgica e o frio é danado para mim. Aí chega lá no Nordeste e agora eu estou no lugar perfeito. Aí a pessoa vai tomar um banho de mar e não volta mais. Saiu de São Bento do Sul para morrer afogado lá? Procurando um lugar bom para viver. O que eu quero dizer para você nessa noite, querido, que não importa o lugar que você viva, o importa é com quem você encontra nesse lugar. Porque não sei se você percebeu, é um encontro de dois cortejos. É o encontro de duas caravanas. Uma caravana do espanto, do terror, do desespero, do medo, da solidão, do juízo, da condenação, do desespero. E a outra caravana que está chegando de Cafarnaum é a caravana da vida, da paz, da bênção, da prosperidade, da igualdade, do consolo. Então o que importa não é onde você está e pelo momento que você está passando. O que importa é com quem que você está encontrando no meio deste caminho. E essa mulher encontra com quem, queridos? Leia sua Bíblia. Verso 12. Ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor Jesus o quê? Moveu-se de íntima compaixão. A minha versão diz, se compadeceu dela. Jesus olhou para aquela mulher. Ele não estava aí para o que estava acontecendo com as multidões. Ele olhou para a dor de uma viúva. E fez o que com a dor dela? Poxa, tadinha, morreu o filho. Não, Jesus entra na história dela. Jesus saiu de Cafarnaum para entrar na vida daquela mulher. Jesus saiu de Cafarnaum não para dar um passeio com a caravana dele. Ele saiu de Cafarnaum para mostrar para nós hoje à noite que, primeiro, não é o lugar que você vive que vai garantir vida boa. E em segundo lugar, ele saiu de Cafarnaum para mostrar para nós que a vontade de Deus sempre será vida. Sempre será vida. Jesus olha para aquela mulher e se compadece ao ponto de dizer para ela, não chores. E o que significa não chores? Nas palavras de Jesus, se você ler na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 5, verso 5. E você pode anotar, mas se você quiser abrir em Apocalipse 21, versículo 4, você vai entender o que Jesus está falando para aquela mulher, não chore. Apocalipse, lá ao final da sua Bíblia, quase o último capítulo, capítulo 21, verso 4, diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz, não chore, ele está dizendo, acabou o tempo de choro, pois eu estou aqui. Acabou o tempo de dor, de tristeza, de velório. Por quê? Porque Jesus saiu propositalmente de Cafarnaum para chegar em Naim e devolver a vida para aquele homem. Mas antes ele dá uma palavra para a mulher. Entenda, mulher, entenda, igreja, que a partir do momento que seja qual for a dor que você estiver passando e que você encontra com Jesus, a palavra de Jesus sempre vai ser para você, não chore mais. E como é que eu trago isso para este
tema que nós estamos falando sobre morte, sobre desejo de desistir da vida, meu querido, eu não sei o que eu posso fazer para tirar o sentimento do seu coração, e muitas vezes eu me compadeço e entendo o sentimento que está no seu coração, mas pela palavra de Deus, a única coisa que eu posso dizer para você é que não chores mais, Jesus está aqui, e Ele vai enxugar a lágrima de todo o rosto. Não é o lencinho premiado que você vai comprar na igreja. É a palavra do Cristo ressurreto. Não chores. Jesus sai de Cafarnaum para mostrar para aquela mulher que a tristeza dela agora pode ser trocada por choro de alegria, por regozijo e por alegria diante do Senhor. Jesus olha para ela e diz: não chore. Depois ele se aproximou e tocou no caixão. Isso é fantástico. Já ensinei nessa igreja e vou ensinar hoje de novo. Pela regra dos judeus, um mestre da lei, ou um fariseu, ou um sacerdote, que tocassem num morto, ele estaria oficialmente impuro durante 40 dias para os seus ofícios sacerdotais. Ele teria que ficar 40 dias sem exercer o seu ministério. Então lembra quando eu preguei neste púlpito falando de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 8, quando ele desce do Sermão do Monte, ele toca num leproso. Lembra que Jesus, na parábola do bom samaritano, ele coloca um sacerdote e um levita virando as costas para quem estava precisando, mas ele coloca um samaritano ungindo as feridas daquele homem que estava caído, pegando aquele homem no colo, colocando, e ele pergunta para o fariseu: quem é o próximo deste homem? E o fariseu tem que engolir a seco e dizer: foi o samaritano. Então assim Jesus também faz isso, ele rompe todos os protocolos religiosos e toca no caixão, ou no esquife. E aí você pode dizer, porque o texto de Lucas, quem está estudando aqui na quinta-feira sabe, que Lucas foi o evangelista que mais pesquisou e tem a sua destreza com o grego e com a forma de colocar as palavras mais fantásticas dentro do Novo Testamento. É este homem que está escrevendo o Evangelho de Lucas. E ele diz que Jesus tocou no caixão, ele não tocou no corpo. E aí tem gente que vai dizer: não, mas por que Jesus... Não, Jesus ele simplesmente não tocou porque basta a palavra, não precisa o toque. Lembra os 10 leprosos? Eles estão vindo para perto de Jesus. Jesus olha de longe e já detecta qual que é o desejo deles, porque muita gente se aproximava de Jesus querendo cura. Ele olha para aqueles 10 leprosos e ele diz: olha, não precisa nem chegar, vocês voltem e se mostrem para o sacerdote. E prestem o sacrifício que é ordenado na lei de Moisés. E eles, quando estão voltando, eles só obedeceram a palavra. Eles foram curados 10. A palavra de Jesus tem poder, meu irmão. Jesus olha para a morte e diz: acabou. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você consegue entender por que a gente fala que a vontade de Deus é vida? E que Deus sempre vai lutar contra, seja o desejo da morte ou contra a ação da morte sobre a vida de alguma pessoa? Jesus chega, ele não conhece aquela família, contrário de Lázaro. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Aqui Jesus simplesmente está indo e vê algo acontecendo, se compadece da dor e do choro de uma mãe, e dá uma ordem. E qual é a ordem que Jesus dá para aquele morto? Sabe como é que funcionava o velório naquela época, irmãos? Era uma tábua, botava o corpo em cima dessa tábua, ele estava completamente despido e com um pano em cima, só a cabeça de fora.
E o cortejo era mais ou menos 4 homens fortes carregando aquilo lá. A viúva ia na frente chorando e a multidão ia atrás. Então tu imagina a cena. Primeiro Jesus olha para a mulher e diz: ei, calma que a caravana da morte encontrou com a caravana da vida. Então não chores mais. Depois ele chega para os homens e diz: dá para baixar um pouquinho porque eu quero conversar com esse que está em cima. E ele dá uma ordem, ele diz para aquele morto: sente-se. E ele sentou e começou o quê? A falar. Simples, né, irmãos? Eu não sei o que aquele menino tinha feito para morrer. Com a ação de Jesus, eu tenho certeza que não era juízo de Deus na vida daquelas pessoas. Mas eu consigo tirar desse texto para os nossos dias, que quando existe um caminho de morte diante dos nossos olhos, Jesus sempre vai se colocar no meio deste caminho e dizer: não chores mais, acabou o poder da morte, eu estou aqui. Eu sempre vou acreditar nisso, irmãos. Para Jesus, o maior poder de Jesus é a vitória sobre a morte. Então qual é o valor da vida? O valor da vida é o valor de Jesus Cristo se fazer carne. Sair de Cafarnaum, andar 3 ou 4 dias a pé para chegar em Naim e dizer para aquela mulher não chorar mais e ressuscitar o seu filho. O autor da vida chegou. Lucas 4,19. Aqui é Jesus começando o seu ministério. Ele chega numa sinagoga. E as pessoas que são os dirigentes daquela sinagoga botam o livro na mão dele, que é o rolo de Isaías, e ele começa a ler este livro. E o que diz no verso 19? O 18, para você entender melhor o que eu vou querer falar. Jesus abre o livro e diz, o verso 17 diz assim: foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e entregou o lugar onde está, e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que o Espírito do Senhor está sobre Jesus? Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar o oprimido e proclamar o ano da graça do Senhor. O que o ano da graça do Senhor tem a ver com este menino que Jesus dá uma ordem para ele? Jesus chega na caravana da morte e diz: não vai ter mais sofrimento, eu vou devolver a vida para esse que já está morto. E diz o texto: ele o devolveu à sua mãe. Ei, vida! Jesus devolve um morto com vida para sua mãe. Irmãos, o que os irmãos acham que aconteceu naquela comunidade de Naim? O texto vai dizer de Lucas que a comunidade, a notícia espalhou. Olha o que o texto diz. Primeiro, verso 16: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e dizia a eles: Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias, verso 17, sobre Jesus espalharam-se por toda Judeia e regiões circunvizinhas. O que aconteceu naquele lugar? Um morto ressuscitou. Ah, beleza, um morto ressuscitou. Não, querida, Jesus interrompeu a morte. Jesus interrompeu o momento de dor e devolveu alguém vivo para voltar para a sua cidade. Alguém que agora pode dizer: encontrei Jesus.
E Ele não só tirou a dor de um sentimento que havia dentro de mim, Ele me devolveu a vida, pois eu estava morto e agora vivo. Então, querido, eu não tenho dúvida que a vontade de Jesus não é que você sofra, não é que o dia mal chegue na sua vida, mas eu te garanto, se nunca chegou, um dia vai chegar. Mas eu quero dizer que assim como Jesus saiu de Cafarnaum para ir para Naim, Jesus está aqui nessa noite dizendo: ei, não chores mais. Aquele que tem o poder da vida tocou em você. Este é o valor da vida, querido. Não existe força, pensamento, desejo ou ocasião maior do que seja a palavra do Senhor Jesus Cristo. Levante-se e viva. Satanás achou que tinha destruído Jesus na crucificação. E quando Jesus morre, Satanás diz: consegui matar o Filho de Deus. Mas o que acontece no terceiro dia, meu irmão? O que acontece no terceiro dia, meu irmão? O que ele fez? Por que ele não continuou morto? Por que Jesus não continuou dentro da tumba? Por que alguém não foi lá orar para Jesus ressuscitar? Por que na história inteira só Jesus Cristo conseguiu ressuscitar um morto? Só o nome de Jesus conseguiu tirar Lázaro de dentro do sepulcro depois de 3 ou 4 dias. Só a palavra de Jesus fez esse guri que estava morto voltar a viver. Só a palavra de Jesus curou a filha de um centurião que já estava morta. Estava vindo com a notícia: olha, nem incomoda mais o mestre, porque já morreu. Jesus diz: se crê, você vai ver. E eles chegam lá e a menina está o quê? Conversando, falando. Só Jesus, querido, tem o poder da vida. Só Cristo não tinha só a palavra contra a morte, só Cristo foi capaz de levantar da sepultura para viver eternamente. Então, que nessa noite você saia daqui entendendo que qualquer sentimento de morte, de desistência pode acontecer na sua vida. A dor do luto pode chegar para você. Chega para todos. Mas assim como chega o sentimento ruim e a dor da perda, também chega Jesus Cristo com a palavra de vida, dizendo: não vai ter mais choro. Alegre-se, porque Jesus chegou. E aonde Jesus está, não tem espaço para a morte. Atos capítulo 2 diz que a morte não pôde deter o autor da vida. Por isso ele ressuscitou no terceiro dia e vive eternamente. E hoje nos traz vida. Amém, meus queridos? Que você saia daqui com essa palavra, que pode ser que você more em Naim, a cidade agradável. Mas pode acontecer algo que só Jesus Cristo pode intervir na sua história. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu queria deixar com vocês nessa noite. O valor da vida é porque o nosso Deus é vida. E Ele quer que você viva, não só nessa terra, mas eternamente. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar?